Meu convidado de hoje pode ser chamado de Ney de Boa Sorte ou até de Clodovil, porque ele está com uma peça em cartaz chamada Clô. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre a carreira dele, claro, sobre a peça. E ele também escolheu 3 filmes para que a gente possa assistir em casa no Tá Na Lista de hoje. Eduardo Martini, muito obrigado por ter aceito o convite. Bem-vindo ao Tá Na Lista. Obrigado, Márcio. Obrigado a você pelo convite nessa época tão importante para a gente divulgar a arte, divulgar a cultura, levar a cultura para as pessoas com qualidade é muito legal. Muito obrigado, queridão. Edu, antes da gente falar sobre os filmes que você escolheu, a gente vai falar sobre 3 filmes que você assistiu durante a pandemia e, enfim, e achou interessantes, muito legal a gente poder divulgar esses filmes para a galera assistir. Aliás, tem um aqui que eu acho que você já assistiu há muito tempo também, mas daqui a pouco falamos sobre ele. Mas eu quero saber sobre a peça, sobre o Clô. Você está interpretando o Clodovil Hernandes. Da onde surgiu essa ideia? Então, querido, a Neide, desde 2006, 2007, ela nasceu aí em Campinas, na verdade, e eu fui fazer uma brincadeira no programa da Hebe, e logo 2, 3 meses depois, o Isser, que era dono do Teatro Tim, que é o teatro lá do Shopping Dom Pedro, pediu, não, temos que fazer a peça, tem que fazer, e ela estreou aí em Campinas dia 7 de março de 2007, eu acho. E aí ficou esse sucesso, e aí vira e mexe, eu remonto ela com coisas diferentes, porque é uma delícia fazer. E o Clodovil, ele foi meu amigo, eu sempre tive vontade de homenagear ele, sabe? Porque eu percebia nele uma solidão muito latente. E é muito engraçado, Márcio, porque as pessoas julgam, às vezes, né, as coisas as pessoas de uma maneira muito fria, muito vil, né? Então, não sabe o que as pessoas passam na vida para ter aquele tipo, o que não justifica, mas o julgamento é que me deixa um pouco, sabe, inquieto. E aí eu quis mostrar o Clodovil, eu e o Bruno Cavalcante que escreveu o texto, a gente resolveu fazer um inventário da vida dele, sem defender e sem julgar, e sem acusar. Um inventário. Tem isso. E foi uma grande surpresa, porque eu comecei a ler o texto em julho, né? E vai voltar, a pandemia vai acabar, isso está acabando, não vai, volta, não vai, volta, não vai, volta. E eu comecei a fazer. Comecei a fazer. E aí, de repente, abriu. Estamos na fase laranja, vai abrir o teatro, e eu já era gestor do Teatro União Cultural, e a gente estreou dia 21 de novembro, num sábado, morrendo de nervoso, mas foi muito legal. Esse nervoso por causa da pandemia, por essa volta do teatro? Tudo, volta, eu estava no teatro em janeiro, a gente acabou a última temporada em fevereiro, eu e a Suzy Rego, e aí eu fiquei de fevereiro até novembro sem pisar no palco, sem praticamente sair de casa, sem fazer muita coisa, né? Foi uma coisa... eu saí de casa, na verdade, acho que em outubro, ou foi início... Não, foi dia 2 de novembro para ir para o Rio de Janeiro de carro, fazer a foto do cartaz com a minha irmã, que é uma baita de uma fotógrafa. Então, eu fui para lá fazer a foto da mídia. Eu estou muito curioso para ver essa peça. Antes da gente conversar e antes da gente entrar em contato para fazer esse Tá Na Lista, eu já estava vendo o Clô há muito tempo, eu estava muito curioso para ver e eu não conseguia, né? Era o final de semana que não dava para sair de casa, e aí a pandemia atrapalhava às vezes, aí voltava para a fase tal, e aí foi uma loucura, né? E aí agora eu sei que a peça voltou, está em cartaz de novo, a gente espera que continue por tempos ainda, né? Vamos torcer para que não tenha nenhuma fase mais restritiva, para que o teatro possa continuar, para que as pessoas possam continuar trabalhando, que é super importante, e eu acho importantíssimo isso. Mas, como eu estava dizendo, eu estava muito curioso com esse Clodovil que você está interpretando. Ele é aquele Clodovil ácido também, ou é esse Clodovil que você falou, mais solitário, mais triste? Ele é tudo. É exatamente isso. O ácido, a acidez dele, a crítica dele, o reconhecimento dos erros, a explicação de algumas coisas, o porquê das histórias.
ele é tudo, é um inventário. Sabe quando uma pessoa falece e tem aquele inventário? Tem 2 casas, um carro, um apartamento, um galinheiro, tem dinheiro no banco, na poupança. A gente pegou ele de A a Z dentro, obviamente, de 1 hora, porque eu falei, vamos fazer um espetáculo onde a gente tenha... como é que eu vou te explicar? Onde a gente tenha a conduta em relação à pandemia, né? Então, um espetáculo de 1 hora não passa de 1 hora, é um monólogo, não tem ninguém no palco, eu estou no teatro, só eu e o meu gerente, eu tenho um operador de som e de luz, então não tem aglomeração, a gente limpa o teatro. Então, eu quis fazer um espetáculo de 1 hora e que, na verdade, assim... a gente falou de tanta coisa, falou de sexualidade, falou da Câmara dos Deputados, falou da família, falou de moda, falou do Denner, falou da relação dele com possíveis amantes, no bom sentido, sem o lado pejorativo, e também não tinha mais o que falar, sabe assim? Tá. É uma homenagem a um homem sem julgamento nenhum, eu não estou defendendo, muito menos acusando, mas é um homem que era de extrema elegância, de extrema inteligência, um homem que revolucionou a moda brasileira, né? Uma figura polêmica, um dos deputados mais votados, absurdamente votado. Então, você pode imaginar que, né, nunca foi político, falava o que ele queria falar. Eu acho que no meio dessa história também se perdeu muitas vezes. Aí tem um lado também meu que fica assim, ele estava errado de falar a verdade, ele estava certo de falar do jeito que ele falava. Então, isso tudo sem julgamento e sem crítica, nu e cru do jeito que ele era. Bom, vamos falar de cinema também? Obrigado. Você escolheu 3 filmes, eu gosto bastante deles, acho, enfim, na verdade esse primeiro que a gente vai falar, eu tenho uma aflição quando eu assisto. Eu tenho um sentimento nele que eu preciso trabalhar, eu acho ainda. Que é a primeira dica de hoje do Tá Na Lista, que é A Escolha de Sofia, que está na Netflix e é um filme da Meryl Streep. Eu fico muito mal, Edu, muito mal quando eu vejo esse filme. Então eu tento não assistir muito. Por que você gosta do A Escolha de Sofia? O Escolha de Sofia é exatamente por isso. É uma história tão verdadeira das escolhas das pessoas que são humilhadas, das pessoas que são dessas guerras horrorosas, e não é de antigamente não, né? O que o Trump fez de separar as famílias de imigrantes dos filhos, isso para mim é o horror do poder de um ser humano que não tem a menor noção de família, ou não tem a menor noção do ser humano. Né? Quando ele separou os pais dos filhos, e tem criança que até hoje não encontrou seus pais, é um absurdo. Eu morava nos Estados Unidos quando eu fiz a Escolha de Sofia com a Meryl Streep, e eu saí do cinema, eu acho que eu chorei umas 3 horas seguidas, né? Porque são escolhas que você faz na sua vida, ou que você tem que fazer, né? Eu me lembro muito que meu avô estava muito mal quando eu fui morar nos Estados Unidos, e eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou voltar e ainda vou ver meu avô vivo? Então, são escolhas que você faz na vida, né? É um filme muito contundente, muito bem feito, né? De uma maneira, artisticamente, humanamente, o cognitivo dos personagens, e a Meryl Streep, que é um absurdo essa mulher, né? A sorte que ela teve de fazer papéis condizentes com o talento dela é uma coisa inenarrável. O roteiro é perfeito, a história dos 2 filhos, a escolha, é um filme que causa isso mesmo. Eu saí do cinema, acho que igual você, assim, eu nunca mais esqueci desse filme. Esse filme acho que é de 84, 85, né? É quando eu morava lá. Não tenho a data aqui, mas é da década de 80. É estranho o filme e eu fiquei chocado. Chocado no sentido assim, como a arte do cinema, né? Como ela atinge você, né? Como ela te modifica, como ela faz você pensar essas emoções, né? Aquela tela enorme, aquela coisa acontecendo na sua frente. É a mesma coisa do teatro, né? Você vai num show, você vai numa peça, é aquele momento único. Nunca tem uma repetição igual, nunca é igual. É sempre todo dia diferente. Sophie, why'd you lie to me? Oh, the truth.
truth? I don't even know what is the truth. Tá, então, olha, A Escolha de Sofia tá na Netflix, assistam. Eu falei desse sentimento, mas eu sempre falo assim, que quando mexe com você, de qualquer maneira, é porque o filme é bom, né? Se você falar, senti uma coisa meio estranha, é porque o filme é bom, mexeu com você e vai te fazer pensar. E já que falamos sobre Meryl Streep, que é essa grande atriz, eu na sequência já vou chamar essa segunda dica, que é com outra grande atriz brasileira, que é Fernanda Montenegro, que é Central do Brasil e que você pode ver no Telecine Play. Central do Brasil é o marco, é o filme brasileiro, né, Edu? É a história tão simples, né, e tão cotidiana do Brasil, né, tão rala, tão pueril assim, e de uma profundidade, né, desse povo e desses governos que falam, eu mudei o Nordeste, eu mudei, e você vê que não é tudo mentira, né? Você vê que a diferença entre o Sul e a diferença do Nordeste, a falta de oportunidade que aquele povo tem, a ingenuidade dessas pessoas, né? Do nordestino, de um povo humilde, bacana, singelo. E aí você vai vendo aquela história daquela brasileira que fica entre o dar o golpe e o coração, né? Estou fazendo uma coisa que eu preciso de dinheiro, mas o resto, né? Aí vem a Marília Pêra, que é um absurdo também. E aí a gente vê que como o Brasil pode desenvolver coisas incríveis falando do seu povo, falando das suas histórias, né? Como, infelizmente, a gente encaminhado, influenciado por histórias americanas que querem fazer grandes musicais, mas o cognitivo do brasileiro, o comportamento do povo brasileiro, do povo latino, é muito rico, né? E o roteiro do filme é do João Emanuel Carneiro, que é o autor de Avenida Brasil, enfim, das novelas da Globo, que é um baita de um autor. Eu acho ele incrível, eu acho ele muito bom como ele faz, e Central do Brasil, enfim, não fica atrás. Ele é muito talentoso, muito talentoso. Central do Brasil, então, no Telecine Play. E para encerrar, Edu, vamos falar de um outro filme que se chama O Juiz, que você também assistiu na Netflix, e tem o Robert Downey Jr. sem ser o Homem de Ferro. Deixa o Homem de Ferro para lá, chega. É um filme que é uma relação de pai e filho também, né? Isso, na verdade, Márcio, é muito engraçado porque se a gente for pegar os filmes brasileiros, né, pelo menos as histórias, é muito matriarcal a dramaturgia brasileira, né? Fala muito de mulheres, fala de empoderadas, a escravizaura, parará. E esse filme é o universo masculino de cabo a rabo. A relação do pai e do filho, a relação dos irmãos, a relação do cunhado, a relação do poder dos homens, essa relação, essa transformação que o filho vai tendo, que o Robert Downey Jr. vai tendo em relação ao pai. E é uma história que te pega, parece que assim, a cada, 3 páginas tem uma virada na história, né? A cada 3 páginas tem uma coisa que você não acredita. Aí você torce, aí você vai, mas fala de 2 homens, né? Quando eu vi o Juiz, eu falei, nossa, que coisa louca, né? Parece que foi pensado, assim, sabe? Então fica essa dica. Então, O Juiz, que além do Robert Downey Jr., tem também o Robert Duvall e a Vera Farmiga. Eu nunca sei se é Farmiga ou Farmiga. Eu falo Farmiga, mas eu sou apaixonado por essa atriz também. Vale a pena assistir. Na Netflix, fica a dica. Edu, muito obrigado pelo papo. Eu ficaria um tempão conversando com você. Foi incrível. Muito obrigado de verdade por ter aceito o convite, de estar na lista. E esse ano... Imagina. Esse ano vai ser lançado o 2+2, que foi um filme que eu participei, um longa, do Marcelo Sabac, da Paris Filmes, que é genial, que fala de troca de casal com uma elegância absurda. Vocês têm que ficar ligados, 2+2, o filme do Marcelo Sabac, com Marcelo Serrado, com a Carol Castro, Marcelo Larran, a Roberta Rodrigues, eu e uma galera bem bacana. Vocês vão adorar. E depois a gente vai falar mais sobre o filme. O dia que você puder, a gente volta aqui. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar sobre o filme. A gente tem feito todos os lançamentos nacionais. A gente vai voltar a falar sobre esse filme. Obrigado mais uma vez e mais sucesso para o Clô ainda. Eu em breve vou assistir. Você me avisa, você é meu convidado, faço questão. E obrigado por essa oportunidade, por essa história. Manda um beijo para a Fernanda. Aliás, eu estou com bastante ciúmes de você, porque a Fernanda era minha diretora e agora é sua diretora.
Agora, mas eu divido ela com você. Só explicando para o pessoal, a Fernanda agora é minha diretora aqui na TV Tech, mas foi diretora do Eduardo Martini. Agora temos essa relação, estamos todos juntos, isso que é muito bom. A gente divide. Tem muita Fernanda para bastante Eduardo e Márcio. Tem, ela é bem aberta para todo mundo, ela é bem amiga para todos. Obrigado, Edu, valeu. Obrigado, Marcinho. Tchau, gente. Valeu, obrigado. E olha só, lembrando você que toda semana eu tô aqui com um convidado, dando dicas, claro, contando um pouco sobre a vida dele, mas dando dicas também de filmes ou conteúdos que você pode assistir aí da sua casa. Toda semana, hein? Aqui na TV Tech, você pode assistir a gente pelo Facebook, pelo YouTube e pelo canal 24 da NET. Eu espero você no próximo programa. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau.